Caríssimos, raríssimos, meu nome é René de Paula Júnior e é um prazer imenso gravar mais um episódio nessa série pela qual eu tenho tanto carinho, que é a Leia Vale a Pena, onde eu compartilho com vocês livros que me apaixonam, livros que mexem comigo, que me transformam, que me incendeiam, e incendeiam não é uma palavra escolhida ao acaso, porque eu quero falar desta obra aqui, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Comemoramos recentemente 100 anos de nascimento do Ray Bradbury e várias obras sendo discutidas, várias obras sendo recomendadas, e eu me pus a pensar, puxa, mas será que eu li Fahrenheit 451? Quando eu era adolescente eu li muita ficção científica, Isaac Asimov, Ray Bradbury, mas nunca foi um gênero que me atraiu tanto assim, e eu confesso que talvez eu tenha lido antes do tempo, muitas coisas para as quais eu não estava pronto, talvez eu não tivesse maduro, inclusive para reconhecer não só a qualidade, mas inclusive a potência daquilo que eu estava lendo. Mas eu acredito na necessidade ou no valor da gente reler alguns livros que foram importantes para a gente. Mais ou menos como aquela história do Heráclito grego, né? Um homem não entra duas vezes no mesmo rio, porque o rio não é mais o mesmo e o homem também não é. Eu acho que a mesma coisa acontece com livros. Tendo eu já lido Fahrenheit 451 ou não, eu li muito rápido, assim, de uma maneira muito intensa. Eu não conseguia largar o livro, comecei num sábado, terminei num domingo, e eu não vi a hora de compartilhar com vocês o que me moveu e aquilo que me move, inclusive. Fahrenheit 451, de onde vem esse título estranho? Muitos de vocês devem saber. Fahrenheit é um sistema, é uma escala de temperatura, é uma escala de medida. A gente usa graus Celsius, a gente usa centígrados no Brasil, mas alguns países como a Inglaterra, como os Estados Unidos, usam o sistema imperial. E para medir temperaturas eles medem em Fahrenheit. E Fahrenheit 451 é justamente a temperatura onde o papel pega fogo. E daí que essa temperatura, esse aqui é um manual de química, de física, não. Aliás, o que me moveu a ler esse livro novamente foi uma declaração que eu vi do Ray, que eu nunca tinha visto. Aliás, antes disso, acho que vale a pena mencionar. Eu vi uma citação do Ray Bradbury em que ele fala o seguinte: o meu papel como autor de ficção científica não é prever o futuro, é prevenir o futuro. Eu falei, uau, isso é poderoso. Mas também uma outra declaração do Ray, né, tem tanta gente citando o Ray agora, em que ele fala o seguinte: não, Fahrenheit 451 não foi um libelo contra o autoritarismo, contra a censura, contra a intolerância. Eu falei, peraí, não é essa a lembrança que eu tenho. A lembrança que eu tenho era justamente de livros sendo queimados, o que me remete ao nazismo, que me remete à União Soviética queimando livros, a tantas outras revoluções que começam por aí. Primeiro se livrando dos intelectuais, depois queimando os livros para que não surjam outros intelectuais. Não é sobre isso? Não. O Ray deixou claro que, na verdade, ele escreveu esse livro aqui não tanto contra as pessoas que queimam livros, porque esse é um dos temas, mas sobre a televisão. Ray achava, digamos que ele foi bastante visionário nisso, que a televisão nos tornaria imbecis. E olha que ele escreveu isso em 1953. Quando que a televisão chegou no Brasil? Anos 50, mais ou menos por aí, né? Mas eu me lembro, eu sou de 64, quando era criança, as TVs eram coisas pequenininhas, eram umas telinhas minúsculas. Como é que ele imaginou que aquela telinha no meio da sala pudesse ser uma coisa tão perigosa assim? É curioso, mas de qualquer maneira, nesse livro aqui, ele fala de um futuro onde a América, depois de muitos transtornos, convulsões sociais e guerras tal, ela identificou ou resolveu finalmente focar em um inimigo: livros. Não só livros, naquelas pessoas que leem livros. Porque, livros são lidos por aquelas figuras que se metem a sabichonas, que falam difíceis, são aqueles CDFs que apanham na hora do recreio, são aqueles nerds que ninguém quer selecionar para o time, são aquelas figuras que são socialmente inadequadas, são aquelas figuras que fazem com que a gente se sinta burro,
Né? Como é que a gente fica livre dessas figuras tão arrogantes, tão soberbas? Não, a gente fica livre, talvez ficando livre dos livros. E afinal, puxa, livros, eles mexem com a gente de um jeito estranho, eles fazem a gente refletir, ter dúvidas, né? Eles mexem com as nossas emoções, a gente não vê mais as coisas da mesma maneira. Não, isso pode inclusive afastar as pessoas, porque pode polarizar, pode ter questões ali ideológicas. Abaixo os livros, abaixo aqueles que gostam de livros, e aqueles que teimam, que insistem em manter uma biblioteca, eles correm o risco de alguém bater na porta, arrancar todos aqueles livros, empilhar ali no meio da rua, jogar querosene, riscar um fósforo e fazer uma fogueira. E quem faz isso? Quem faz uma barbaridade desse? É um vândalo? Não, são heróis da sociedade, são os bombeiros. No futuro, bombeiros não têm mais o que fazer porque as casas não pegam mais fogo, né? A tecnologia avançou, as casas não pegam mais fogo. Mas então o papel dos bombeiros é purificar a sociedade com a chama, né? Para que justamente os livros desapareçam numa nuvem de fumaça. Os bombeiros não apagam mais incêndios, eles ateiam fogo nos livros. Em inglês faz até um pouco mais de sentido, porque bombeiro em inglês é fireman, homens do fogo, né? Mas, de novo, esse não é o ponto central do livro. O ponto central do livro, segundo o Ray, obrigado Ray por ter me ajudado a entender a mensagem que você estava tentando passar. As pessoas comuns, como elas se distraíam, como é que um bom cidadão nesse tempo aqui, como é que um bom americano gastava o seu tempo livre? Ele gastava vendo televisão, mas televisão no futuro, isso, imagina se ele visse hoje as telas de 80, 50... Bom, o Ray, na década de 50, ele já imaginou que televisão ocuparia uma parede inteira. Se você tivesse dinheiro, você poderia ter 2 paredes. Se você tivesse mais dinheiro ainda, 3. E por que não 4? Né? Para você sentar no meio de 4 telas em altíssima definição, despejando em cima de você sensações incríveis, cores, sons, música, comédia barata, né? A vida alheia. Inclusive a televisão seria capaz de chamar você pelo nome. E é ótimo, porque assim você se sente fazendo parte daquele mundo. Aquelas pessoas que estão vendo ali são a sua família. E não precisa pensar, porque está tudo pronto, está tudo mastigado, você chama os amigos e estão todos ali envoltos por aquela experiência bastante imersiva da televisão do futuro. Uau! Né? O Ray tentou prevenir, não adiantou muito. Imagina o que ele diria se ele visse hoje essas famílias prosperidade hoje é cada um ter sua própria tela, certo? Né? Na mesa do jantar está a criança de 3 anos vendo galinha pintadinha, está o adolescente no TikTok, está a mãe, vamos imaginar que provavelmente no Instagram, o pai também, jamais no Tinder, mas cada um com a sua própria tela, cada um dando scroll infinito, né? Cada um ali imerso a primeira imagem que me vem é uma mangueira despejando não água, mas despejando justamente ilusões baratas. Imagino o que o Ray diria se ele tivesse visto isso. Um outro aspecto interessante aqui, que me surpreendeu, que me desconcertou de verdade, tem a ver não só com a história, não só com a visão de futuro, mas com a maneira como o Ray escreve. A prosa do Ray é tudo menos prosaica. Não tem uma sentença, uma frase, por mais, simples que ela seja, por mais factual que ela seja, por mais, em princípio, normal que ela poderia ser, que seja escrita de uma maneira leviana, que seja escrita de uma maneira distraída, que seja escrita de uma maneira sem muito cuidado. Na verdade, cada frase, mesmo dos menores gestos, das menores sensações, das menores impressões, ela tem uma intensidade que é realmente desconcertante. A única palavra que me ocorre é essa. E isso talvez faça sentido porque o que ele está tentando ali é justamente reconectar a gente com aquilo que nos toca, é fazer com que a gente saia do piloto automático, ou seja, mesmo o cotidiano, mesmo o prosaico, aquilo é prenhe, aquilo é carregado de uma intensidade que a gente tem que reaprender a reconhecer, e é isso que livros fazem, é isso que livros fazem, é isso que livros podem nos fazer
ver aquilo que já ficou gasto, aquilo que já parece uma coisa cotidiana, ver com novos olhos. E isso a prosa do Ray faz. Nesse sentido, ele é um escritor extraordinário. Eu tiro o meu chapéu. Então eu estou te dando aqui 3 motivos, na verdade, para reler, ou para ler pela primeira vez, o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. O primeiro deles é essa questão dessa visão de futuro, por assim dizer, né? De a gente ficar um pouco mais alerta com relação à indústria do entretenimento, com relação à diversão vazia, com relação ao anti-intelectualismo que acabou elegendo o nosso presidente aqui, o Trump, acolá, né? Figuras avessas às ciências, avessas à educação, que aumentam o imposto dos livros, que justamente estão tornando os livros cada vez mais inacessíveis. A primeira razão é essa, eu acho que é mais oportuno do que nunca. A segunda razão tem a ver, como eu disse agorinha, com a questão estilística, artística, estética. É muito rico a gente conseguir reaprender a ver, reaprender a sentir, reaprender a cheirar. Então, esse é um outro motivo. Mas o terceiro tem a ver com ética, tem a ver com decisões. Porque o protagonista desse livro aqui é justamente um bombeiro, um herói dessa sociedade, né, que tem aquela missão sagrada de atear fogo, né, naquilo que é praticamente um pecado, naquilo que é o grande perigo, naquilo que é o grande mal. Esse bombeiro, num determinado momento, alguma coisa acontece, um encontro, uma conversa, que ele para pensar, e ele pensa: que diabos eu estou fazendo, né? Qual é o meu papel? Qual é o impacto disso que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Mas será que eu já parei para pensar naquilo que eu estou destruindo? Por que ele para pensar? Ele repensa o que ele estava fazendo. E ele age, e ele se expõe, e ele se arrisca em função disso. Então, nesses tempos em que tem tantos de nós aqui sendo regiamente remunerados, né, para trabalhar tratado a pão de ló nessas plataformas, justamente que ficam descobrindo maneiras de nos viciar, de extrair as nossas informações, de traficar os nossos dados, de gerar uma concentração de renda brutal, de sabotar, inclusive, não só a indústria editorial, como também o jornalismo. Para quem está ali a pão de ló, né, nadando de braçada num mundo maravilhoso das plataformas tecnológicas, quem sabe isso aqui planta uma sementinha de dúvida. O que você está fazendo? Caríssimos, raríssimos, Fahrenheit 451, eu só tenho uma coisa a dizer. Leia, vale a pena.